pessoal, tudo bem? Nós vamos dar sequência ao estudo das competências da matriz de referência do Enem. Só para lembrar, as informações sobre as competências estão na cartilha do participante do Enem, ok? A competência 2 diz respeito a dois itens, tema e texto. Ela está formulada desta forma: compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Seguem algumas recomendações. Leia com atenção a proposta de redação e os textos motivadores para compreender bem o que está sendo solicitado. Evite ficar preso às ideias desenvolvidas nos textos motivadores, porque foram apresentadas apenas para despertar uma reflexão sobre o tema e não para limitar sua criatividade. Não copie trechos dos textos motivadores. Lembre-se de que eles foram apresentados apenas para despertar seus conhecimentos sobre o tema. Reflita sobre o tema proposto para decidir como abordá-lo, qual será seu ponto de vista e como defendê-lo. Reúna todas as ideias que lhe ocorrerem sobre o tema, procurando organizá-las em uma estrutura coerente para usá-las no desenvolvimento do seu texto. Desenvolva o tema de forma consistente para que o leitor possa acompanhar o seu raciocínio facilmente, o que significa que a progressão textual é fluente e articulada com o projeto do texto. Lembre-se de que cada parágrafo deve desenvolver um tópico frasal. Eu vou explicar um pouco sobre tópico frasal, pois muitas pessoas têm dúvidas em relação a isso. Tópico frasal é um resumo da ideia central de cada parágrafo. Cada parágrafo é organizado em torno de uma ideia central, e essa ideia central precisa estar explícita. A explicitação dessa ideia chama-se tópico frasal, ok? Examine com atenção a introdução e a conclusão para ver se há coerência entre o início e o fim. Utilize informações de várias áreas do conhecimento, demonstrando que você está atualizado em relação ao que acontece no mundo. Evite recorrer a reflexões previsíveis que demonstram pouca originalidade no desenvolvimento do tema proposto. Mantenha-se dentro dos limites do tema proposto, tomando cuidado para não se afastar de seu foco. Esse é um dos principais problemas identificados nas redações. Nesse caso, duas situações podem ocorrer: fuga total ao tema ou fuga parcial ao tema. Vamos entender melhor a fuga total ao tema ou a fuga parcial ao tema. É considerada fuga total ao tema a redação que não aborda nem o tema nem o assunto que está presente na proposta e nos textos motivadores. Agora, é considerada fuga parcial ao tema quando a redação aborda superficialmente o tema, por exemplo, abordando o assunto que está presente na proposta de redação e nos textos motivadores, e não propriamente a abordagem do tema em si. Vou exemplificar. A redação do Enem de 2016 tinha como tema o seguinte: caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Vejam, a proposta pede que sejam abordados soluções à intolerância religiosa e o local onde isso acontece, Brasil. O participante que deixou de utilizar uma dessas informações na sua redação provavelmente cometeu o erro de fuga parcial do tema. Se o participante desenvolveu a sua redação
apenas abordando a intolerância religiosa no Brasil e não falou sobre soluções, né, sobre os caminhos, a proposta temática não está totalmente atendida. Se o participante se deteve a falar sobre a intolerância religiosa no mundo, é um outro exemplo de fuga parcial do tema, porque a proposta solicitava que fosse uma abordagem do tema intolerância religiosa no Brasil, ok? É importante lembrar que mesmo que o participante tenha desenvolvido o texto proposto, que é o texto dissertativo argumentativo, se ele tiver falhado na abordagem temática, tiver havido fuga total ao tema, ele terá como pontuação 0 na competência 2. Na competência 2 é necessário atender aos 2 itens, tema e texto. O tipo de texto não será atendido na redação se o texto escrito for um poema, uma narrativa, por exemplo. Será considerado não atendimento ao tipo de texto, que é o dissertativo argumentativo. E o que é o texto dissertativo argumentativo? Esse tipo de texto requer um trabalho com exposição de ideias, informações, fatos e defesa de uma ideia. Então, é exposição e defesa. Isso é feito por meio de argumentos, que tem como objetivo convencer o leitor do seu texto, no caso, o avaliador da sua redação. A sua redação atenderá às exigências de elaboração de um texto dissertativo argumentativo se combinar os 2 princípios de estruturação. 1. Apresentar uma tese, desenvolver justificativas para comprová-la e uma conclusão que dê fecho à discussão elaborada no texto, compondo o processo argumentativo. Tese é a ideia que você vai defender no seu texto. Ela deve estar relacionada ao tema e deve estar apoiada em argumentos ao longo da redação. Argumentos é a justificativa para convencer o leitor a concordar com a tese defendida. Cada argumento deve responder à pergunta por quê em relação à tese defendida. 2. Utilizar estratégias argumentativas para expor o problema discutido no texto e detalhar os argumentos utilizados. Estratégias argumentativas são recursos utilizados para desenvolver os argumentos de modo a convencer o leitor. Exemplos: dados estatísticos, pesquisas, fatos comprováveis, citações ou depoimentos de pessoas especializadas no assunto, pequenas narrativas ilustrativas, alusões históricas e comparações entre fatos, situações, épocas ou lugares distintos. Atenção! Será atribuída nota 0 à redação que não obedecer à estrutura dissertativo-argumentativa, mesmo que atenda às exigências dos outros critérios de avaliação. Você não deve, portanto, elaborar um poema ou reduzir seu texto à narração de uma história ou a um depoimento de experiência pessoal. No processo argumentativo, você poderá dar exemplos de acontecimentos que justifiquem a tese, mas o texto não pode se reduzir a uma narração, por esta não apresentar a estrutura de organização textual solicitada. Agora eu vou apresentar o quadro com 6 níveis de avaliação para a competência 2. Níveis de desempenho para a competência 2. 200 pontos. Desenvolve o tema por meio de argumentação consistente a partir de um repertório sociocultural produtivo e apresenta excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. 160 pontos.
desenvolve o tema por meio de argumentação consistente e apresenta bom domínio do texto dissertativo argumentativo, com proposição, argumentação e conclusão. 120 pontos. Desenvolve o tema por meio de argumentação previsível e apresenta domínio mediano do texto dissertativo argumentativo, com proposição, argumentação e conclusão. 80 pontos. Desenvolve o tema recorrendo à cópia de trechos dos textos motivadores ou apresenta domínio insuficiente do texto dissertativo argumentativo, não atendendo à estrutura com proposição, argumentação e conclusão. 40 pontos. Apresenta o assunto tangenciando o tema ou demonstra domínio precário do texto dissertativo argumentativo com traços constantes de outros tipos textuais. 0 ponto. Fuga ao tema ou não atendimento à estrutura dissertativo argumentativa. Nestes casos, a redação recebe nota 0 e é anulada. Essas foram minhas dicas para você ter uma boa pontuação na competência 2. Espero que estejam gostando do conteúdo do meu canal. Quer saber o próximo passo? Inscreva-se no meu canal e receba as notificações no seu e-mail. Até mais!